Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o assunto sistema urinário. Nós vamos perceber assim que a gente já vem estudando alguns sistemas e nós vamos perceber que algum deles, como por exemplo o sistema digestório, nós vamos ingerir algumas substâncias as quais os resíduos eles têm que ser eliminados, tá? Então hoje nós vamos falar de uma forma de excreção. Como na aula passada a gente estava falando sobre o tecido epitelial. A gente percebeu assim que o tecido epitelial ele é um dos maiores órgãos do corpo humano, ou seja, ele tem essa função de proteção. E temos a pele, a qual ela elimina algumas substâncias. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o tecido epitelial e vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Então, nós vamos perceber assim, que o sistema urinário, ele transforma substâncias químicas, os quais o corpo não precisa. Então, essas substâncias, elas têm que ser eliminadas. Veja bem, o que o organismo precisa vai ficar para a manutenção do organismo. Aquilo que ele não precisa, precisa ser eliminado. Então, no caso, a gente tem várias formas de eliminar esses resíduos. Ou seja, quando eu falo em resíduo, é aquilo que não serve para o corpo, tá bom? Então, nós vamos perceber assim, o corpo humano, ele elimina algumas substâncias, esses resíduos que eu estou acabando de colocar para vocês, através do tecido epitelial, através das fezes e também através da urina, tá? Aí você me pergunta assim, mas como é que ele vai eliminar através da urina? Como é que ele vai eliminar através da pele? Então, vamos observar assim, o tecido epitelial, ele apresenta pequenas aberturas, chamadas de poros. Através dos poros, quando nós praticamos atividade física, nós vamos perceber que nós vamos suar. E esse suor, ele não é importante para o nosso corpo, ou seja, é algo que o nosso corpo não vai precisar, então ele precisa eliminar. E ele vai eliminar através da pele, através de um movimento chamado de transpiração. É aquele momento a qual nós estamos suados, então estamos eliminando substância que o organismo não precisa. Constantemente, nós estamos consumindo uma grande quantidade de energia, ou desculpa, de água, tá? Mas de energia também. Então, se eu falo de energia, por exemplo, eu preciso estar repondo essa energia que está sendo gasta. Então, eu vou repor através da alimentação, através da água, líquido de modo em geral, tá? Menos refrigerante, que refrigerante ele não faz bem à nossa saúde. Então, o que isto vai acontecer? Nós temos aí um órgão chamado de sistema urinário. Esse sistema urinário, ele é composto de... Vamos observar aqui na nossa imagem. Nós temos dois rins, o rim direito e o rim esquerdo. Ligado à estrutura da bexiga, nós temos a uréteres, são duas uréteres, como se fossem assim, essas duas alcinhas aí. E temos a uretra, tá? Então, só ressaltando, esses órgãos compõem o sistema urinário, tá? Então, repetindo, dois rins, os uréteres, a bexiga e a uretra. Os rins, eles têm assim, uma grande importância, que ele vai funcionar como filtro, ele vai filtrar... Quando eu coloco assim, filtrar, vamos relembrar assim, por exemplo, quando você estava fazendo suco, onde você tem que passar para retirar as substâncias sólidas, tá? Coar, que eu digo assim, tá bom? Então, aí, o que nós vamos perceber? Então, os rins, eles vão executar também essa função aí. Eles vão filtrar, retirar os resíduos do sangue e transformar em urina, tá? Quer dizer, quando eu acabei de colocar assim, que constantemente nós estamos ingerindo uma quantidade de água,
Essa água ela vai fazer a manutenção do nosso corpo. Uma grande quantidade dessa água que não serve para o nosso corpo, ela vai ser eliminada em forma de urina. E o sangue, quando ele faz toda a manutenção do nosso corpo, ele vai também liberar algumas substâncias que também será transformada em urina, tá? Então, depois de formada nos rins, a urina ela é conduzida até a bexiga através dessas duas uréteres, tá? Como se fossem essas duas alças aí ligadas à bexiga. Então, o que vai acontecer? A bexiga é uma estrutura como se fosse, claro que é um órgão muscular, né? Vamos comparar assim como se fosse um balão. Esse balão, ele vai se expandir até um exato momento onde não vai mais suportar, esse músculo da bexiga não vai mais suportar, ou seja, nós dizemos que ele está cheio. Daí, nós temos que eliminar essa urina, tá? Então, isso é o nosso assunto de hoje, falando sobre o sistema urinário. Agora, vale ressaltar que, agora há pouco, eu falei sobre a importância de a gente estar ingerindo uma quantidade de água. Então, nós vamos perceber que a urina ela é composta de aproximadamente 95% de água, tá? Nessa nossa observação, nós temos aí, dizendo assim, cada 24 horas, todo o sangue do nosso corpo, ele passa pelos rins cerca de 150 vezes. Por meio da urina, do suor e das fezes, perdemos 2,5 litros de água. Isso por dia, tá? Então, aí, ressaltando a importância de nós estarmos sempre ingerindo uma quantidade de água. Segue a sua atividade de hoje.